14, e umas semanas atrás eu já tinha deixado a primeira parte dessa mensagem e quero continuar, e o título sugere algo aqui. O título sugere comunicação, porque eu preciso levar uma mensagem de Deus ao mundo. Então eu preciso comunicar essa mensagem. E a pergunta é: eu estou comunicando? Sim, eu falo de Jesus. Não é essa a pergunta. A pergunta é: você está comunicando a mensagem do Evangelho? Não se você está falando de Jesus. Qual a diferença? A diferença é que quando você comunica algo bem comunicado, haverá resultados, reações. Igrejas crescem, pessoas são acrescentadas. Podem haver na comunicação, uma boa comunicação também, resultados negativos. Cristo foi o melhor comunicador. Ele sempre teve 100% de sucesso em sua comunicação. Ele sabia se comunicar. Vamos lá. Cristo chamou 12 homens, dos quais a maioria eram pescadores, para segui-lo. Todos seguiram? Sim, os 12. Todos seguiram. Todos tiveram uma reação ao chamado de Cristo. Um depois se perdeu, é claro. Mais tarde, Judas Iscariotes, ele parou de seguir, traiu Jesus. Mas mesmo assim ele teve uma reação à mensagem de Cristo. Reação negativa. Então de 12, um só teve reação negativa. Então Jesus só não falou de Deus, Jesus comunicou Deus àqueles homens. Quando a gente fala, já viram pessoas: faz 20 anos que eu falo de Cristo e nunca teve resultado nenhum. É porque há um problema. A pessoa falou de Cristo, mas ela não comunicou Cristo. Ela só falou. Quando você comunica, deve haver uma reação do outro lado, seja negativo ou positivo. A maioria das reações precisam ser positivas. Vamos pegar um exemplo positivo de Cristo comunicando o Evangelho dele. E Cristo é o Evangelho, né? Nós somos parte do Evangelho porque estamos em Cristo. Então, quando Cristo foi falar à mulher samaritana, vocês lembram da história da mulher samaritana no poço? Qual era a necessidade da mulher samaritana? Água. Quem respondeu água? Água. Se você respondeu salvação, você não está errado, tá? Só que assim, 100% da humanidade precisa de salvação. Isso é óbvio. Isso é todo mundo precisa, todo mundo nasce pecador e está perdido. Aquela mulher, no momento, necessitava de água, uma necessidade física. E o que Jesus deu para ela? Não, ele deu água também, né? Ele ajudou ela, primeiro ele deu água. Ele deu água para ela. Depois que ele deu água para ela, ele deu então a salvação, a água viva. Olha que interessante. Primeiro Jesus, ele conversa com uma pessoa e ele percebe a necessidade física dela. E ele ajuda ela lá no poço. Aí essa pessoa então começa a dar crédito para Jesus. Poxa, me ajudou. E aí Jesus pega o gancho. Que gancho ele pega da água? Jesus falou então com aquela mulher sobre água viva. Então ele foi o gancho da água para a água viva, que quer dizer a vida espiritual. E ele então traz a salvação. E aquela mulher é salva, né? Porque ela vai lá testemunhar: olha, eu conheci um homem assim assado. Jesus chegou de imediato: olha, tu é uma pecadora, tu não presta, vai para o inferno. Jesus chegou assim:
Não, o problema de ansiedade, depressão é besteira, você precisa de Cristo. Esse é um dos exemplos. Existem vários exemplos que Jesus supre a necessidade física, material do povo. Multiplicação dos pães e do peixe. Ele supriu a necessidade de alimento físico. Foi o que ele fez. Depois, com a barriga cheia, aquelas pessoas então ouviram a mensagem do Evangelho com atenção. Aquela mulher foi ajudada por Jesus Cristo a ter a água que ela precisava, e daí agora eu vou dar atenção ao que você quer me falar. Porque Jesus Cristo era expert em comunicação. E assim, nós pensamos que por estarmos em Cristo, então por osmose nós acabamos sendo comunicadores 100% igual a Ele. Não, nós precisamos treinar isso. Nós precisamos imitar Cristo. Nós não sabemos nos comunicar. Então você quer que alguém te ouça a salvação, o Evangelho? Você quer que alguém ouça você falar sobre religião, sobre Deus? Provavelmente você primeiramente vai ter que se interessar pela pessoa em si, pelas necessidades dela. Senão não vai te ouvir. Ou ela vai ouvir por aqui e vai sair por ali. Senão ela não vai te dar crédito. Ou ela vai te ouvir por educação e ela vai embora. Quem é esse? Mas aquela mulher, depois que Jesus deu água para ela, o que ela fez? Vou te ouvir e vou prestar atenção. Depois que Jesus alimentou a multidão, o que eles fizeram? Sentaram e ouviram Jesus sobre Deus. Então nós precisamos estudar os métodos de comunicação de Cristo, porque o Evangelho, sim, ele tem poder, mas se você for um mau comunicador, você pode colocar esse poder do Evangelho por água abaixo. Você pode ser uma má testemunha do poder do Evangelho, você pode enfraquecer o poder do Evangelho na maneira que você fala do Evangelho para outra pessoa. No Rio Grande do Sul, a situação lá está caótica, está horrível, né? Eu fiz ontem, tinha aula da pós e tem um angolano fazendo essa pós, e ele perguntando, né? Então, se espalhou pelo mundo, a situação lá está feia mesmo, né? Precisamos continuar orando. E uma das coisas que eu tenho falado com os pastores de lá, que eu tenho me comunicado, primeiro, vamos trabalhar então para resolver esse problema deles. O frio, a comida, a moradia, e os pastores estão trabalhando nisso lá. E depois então, que as coisas se aprumarem, que vai demorar muito tempo, vamos entrar de forma com o Evangelho. Porque essas pessoas já sabem quem são esses pastores e quem vão com eles. São crentes, são da Igreja Batista, eles estão nos ajudando aqui, beleza. E depois então entrar, talvez com novas igrejas, entrar com congregações e com evangelismo em massa. Porque as pessoas darão ouvido. Elas vão ouvir. Eu ouvi um testemunho essa semana de alguém, uma igreja lá em São Paulo, que foi batizada. O pastor, ela participou da classe de batismo, então o pastor batizou ela, e essa pessoa disse: olha, pastor, você tem que se encontrar com o senhor. Eu acabei me firmando nessa igreja, sou salva, mas me firmei na igreja não foi por causa da sua mensagem, foi por causa das pessoas que me recepcionaram. Por isso que eu dou muito valor à parte de recepção, de introdutores, de recepção. Isso é uma excelência para a igreja. Porque ela disse: eu cheguei nessa igreja com meu bebê, e o introdutor, ele foi até o meu carro, abriu minha porta e me ajudou com a minha criança. Ele não ficou lá de braços cruzados esperando eu amei. E isso me fez, essa igreja que eu preciso, essa igreja que eu vou ficar.
porque é uma igreja provavelmente que ajuda as pessoas. Também, umas 2 semanas atrás, alguém me ligou, é uma pessoa que vem aos nossos cultos às vezes, mora numa cidade distante da nossa, bem distante, e disse para mim: pastor, é o seguinte, eu estou sem igreja no momento, tá? E às vezes vou lá, né, como em Curitiba, e assim, a igreja de vocês ela é muito limpa e organizada, ele me falou. E eu, por estar sem igreja, eu quero começar a participar com vocês, colaborar com vocês. Me passem os seus dados, os dados da igreja. Eu passei. Porque o Evangelho não é só pregar o Evangelho é tudo. Por que nós nos vestimos como nos vestimos? Porque faz parte do Evangelho. Transmite, comunica algo. Uma igreja limpa comunica algo. Uma igreja organizada comunica algo. Eu sei que nós precisamos arrumar a fachada nessa igreja, ela está comunicando algo, um mau testemunho, faz tempo já, e a diretoria tem conversado sobre isso, e um dia nós vamos. Mas tudo comunica o Evangelho. Se eu viesse aqui hoje, e a minha calça social fosse aquelas calças de moda, tudo rasgadinho aqui, o que ia comunicar para vocês? Pastor legal, pastor rico, aí, né? Eu não quero comunicar isso. Né? Então a nossa roupa comunica algo. Comunica algo. E aquilo que a gente faz comunica algo. Então nós precisamos aprender muito com Cristo para comunicar o Evangelho, porque nós precisamos comunicar o Evangelho ao mundo. Antigamente, como que nós comunicávamos o Evangelho ao mundo? Nós investíamos muito em missões e devemos continuar com isso. Ou seja, nós precisamos enviar missionários. Não é fácil, é dispendioso, né? Alguém passa alguns anos aprendendo uma nova língua, a família precisa toda se adaptar a um novo lugar, pode ser que não se adapte e tenha que voltar e não enviar outro, muitas questões, mas, e toda a tecnologia que nós temos hoje, nós conseguimos, de maneira mais barata, pregar o Evangelho ao mundo. Mensagens como essa podem chegar a países de língua espanhol ou países de língua portuguesa, né? Então nós precisamos pensar sobre comunicação. Na pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Eu fui pedido para as coisas fecharem, né, para não ter um tumulto de gente, né? Depois foi colocado espaçado, a gente até colocou aqui nas cadeiras, não sente aqui, sente ali, tudo, né? Eu sempre enxerguei aquilo lá como algo bom senso, não fui para o outro lado assim, o governo quer fechar a igreja, né? Penso que isso pode acontecer, mas não naquele momento, não pensei naquele momento, eu pensei na pandemia. E em algumas igrejas, naquela época, fizeram o quê? Como a nossa. Transmitimos os cultos, os mesmos cultos, nós estávamos transmitindo quarta, domingo, pelo Facebook. Outras igrejas não fizeram isso. Simplesmente, algumas por, eu posso citar várias coisas. Algumas por preguiça, algumas por não saber que podia fazer isso de forma barata, até gratuita, e outras eu sei de um e outro que não, isso não é de Deus. Me prova que a tecnologia não é de Deus. Eu consigo provar que é. Quem deu sabedoria à cabeça do homem? Vem de Deus isso. Agora eu posso usar a tecnologia para pecar, é claro.
Sabe o que aconteceu? Algumas igrejas fecharam, outras diminuíram e nunca ficaram naquela, pós-pandemia. E outras cresceram. A nossa cresceu. E eu fiquei sabendo daquelas que fizeram isso, usaram a tecnologia, o mundo digital, cresceram. E sabe o que aconteceu? Crentes que estavam naquelas igrejas que não quiseram ir para esse mundo digital, eles começaram a assistir os cultos das outras. E quando voltou tudo normal, eu não vou voltar mais para a minha, eu vou para aquela. Isso tem acontecido muito. É muitos testemunhos que eu tenho ouvido seguidos. Tudo porque a outra não quis comunicar. E a A não quis comunicar e a B comunicou o Evangelho. Usou de coisas boas para comunicar o Evangelho. Eu tenho pensado, a gente tem colocado no YouTube as mensagens, as pessoas têm ouvido. Não é uma questão de. E não é nem uma questão como é que chama? Quanto mais pessoas tem lá seguindo, tem nome. Não, engajamento é bom. É números. Visualizações, isso. Não é essa a questão é engajamento. Você pode ter 3.000 seguidores e nem engajamento. Você pode ter 300 seguidores e muito engajamento. O engajamento que conta mais. Porque o engajamento é que você está notando que a pessoa está assistindo, está ouvindo, está fazendo efeito. Você está comunicando o Evangelho. Se você tem 3.000 seguidores e nem engajamento, você não está comunicando o Evangelho. Agora, se você tem 300 seguidores e muito engajamento, você está comunicando o Evangelho. Está tendo reação com aquilo que estão ouvindo. Então, assim, interessante observar que dos 12 discípulos, Jesus escolheu 7 pescadores de profissão. Por que Jesus chamou tantos pescadores para seguir? Não soubemos, não tem uma resposta. O Wiersbe, ele pensa que é o seguinte, ele responde assim, dentre outras coisas, porque os pescadores eram corajosos e Jesus precisava de seguidores valentes. Também eram dedicados a um só propósito e não se distraíam com facilidade. Pescadores não desistem, isso é verdade. Eu não tenho problema em ficar o dia inteiro quando os vão lá, só olhando a água, o som da água. Para mim está bom, se estiver num lugar bonito, bom assim, Então, assim, pode ser esse um dos motivos, não desistem. Muitos começam bem, mas a maioria nem termina o que começa. Então, nós precisamos terminar o que começamos. Quantos e quantos que eu conheço, seminaristas mesmos que hoje, do meu tempo estou falando, que não conseguiram, por vários motivos, é claro, alguns motivos honestos, e que não foram para frente, não continuaram, não conseguiram. Então, irmãos, não temos aqui nenhum pescador de profissão, temos de lazer aqui, eu sou de lazer, mas nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos a capacidade de sermos corajosos e orientados na propagação do Evangelho nesse mundo. E quando eu falo corajoso, quando a Bíblia fala corajoso, não está falando como Pedro antes de negar Cristo. Ele era corajoso, em termos de sou macho, eu vou para frente, eu falo mesmo, Não é esse tipo de gente que a gente precisa, aquele tipo de gente que fala mesmo, que ofende mesmo, que não quer saber, fala um monte de besteira, gosta de assim, faz, acontece, faz tempestade em copo d'água. Não é esse tipo de corajoso que o Evangelho precisa. O Evangelho precisa daquela pessoa que comunica o Evangelho mesmo, que vai haver uma reação do outro lado, e que ele vai sempre continuar. Ele sempre está indo para frente, sempre para frente, sempre para frente, independente das lutas, independente do que está acontecendo, ele está indo para frente. Não é aquela pessoa que faz, acontece, nossa, e agora eu estou com as minhas emoções aqui em cima, quando as emoções estão lá embaixo, eu não quero mais nada, eu quero desistir de tudo, quero desistir do Evangelho, da igreja, já não quero mais ser conservador, tradicional, quero ir para aquela igreja para poder dançar e coisa assim. Não dá para confiar em pessoas assim, porque o Evangelho precisa de homens e mulheres assim,
permanentes, que a variação é mínima, e que está sempre indo para frente. Chega a luta, chega a crítica tem. Ah, não falaram mal de mim, eu estava fazendo tão bem aquele serviço, eu sou um voluntário do Evangelho, e falaram mal, eu não quero mais nada, porque eu só faço se ninguém falar mal de mim. Mas vamos falar, vamos te chamar de um monte de coisa. Mas pensa assim, de tudo aquilo que te criticarem, pensa, isso é verdade, que está me criticando, então eu preciso mudar. Mas se as outras coisas não são verdade, se você conhece o seu coração e sabe que a tua motivação não é aquilo que estão te criticando, continue. Vão te chamar disso, daquilo. Você sabe a tua motivação, você sabe onde você quer chegar, o que você quer fazer. Mas se chama de orgulhoso e você não você quer fazer algo que você quer ajudar no Evangelho, siga para frente e dá bola. Ou qualquer outra coisa. Você precisa saber o que está lá no seu coração. Então, nós temos a capacidade de sermos corajosos e orientados na propagação do Evangelho nesse mundo. Nós precisamos unir forças e fazer parcerias para alastrar a mensagem do Evangelho sobre a terra. Precisamos edificar a igreja, iniciar novas igrejas bíblicas, precisamos ter amor pela continuidade da obra de Cristo em nosso tempo, precisamos nos comprometer com essa obra e nos conscientizar que Jesus nos escolheu como somos e o que somos e tem nos transformados para pegarmos o seu bastão e levarmos adiante nessa era da sua criação. Outra coisa, Jesus não precisa de homens que querem fazer as coisas sozinhos, que não gostam de trabalhar em parceria. O Evangelho não precisa de pessoas assim. O Evangelho precisa de pessoas para trabalhar em parceria, junto. Quando encontra alguém que quer trabalhar sozinho, fazer as coisas sozinho, essa pessoa precisa de uma transformação. Cristo precisa transformar o coração dela para que ela consiga se adaptar em trabalhar com outros juntos. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho traz, soma, multiplica. Jesus Cristo não muda as personalidades. Jesus Cristo colocou 12 juntos, cada um com uma personalidade diferente. O que Jesus Cristo fez é que cada um se adaptasse à personalidade do outro. Mas o irmão Luiz é diferente de mim, eu sou diferente dele, é do Adelso, mas nós vamos nos adaptar, se relevar. E as ideias não vão ser só as minhas e tudo as minhas que vão ser implantadas, não. Vai ter ideia, mas nós vamos conversar e vamos se aprumar e fazer um misto, uma mescla e vamos para frente com o Evangelho. O verso 3 mostra, eu vou ler o 3 novamente. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos pescar contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então o verso 3 mostra que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Eles foram tentar pescar, né? Então, não sei, mas eu no lugar de Pedro teria lembrado do João 15,5, né? Que diz assim, eu sou a videira, vocês são os galhos, se você permanecer em mim e eu em você, você dará muito fruto, além de mim, você não pode fazer nada. Então você também esteja se esforçando sinceramente, mas em vão, não tem resultados. Você realmente acredita que está fazendo a vontade de Deus, mas está desorientado e não está obtendo os resultados e a paz com Deus. Pode ser que Deus lhe chamou para algo específico e você voltou a pescar. Pode ser que você esteja fazendo algo bom, mas com motivações incorretas. Pode ser que você esteja falando do Evangelho, mas não esteja comunicando o Evangelho quando você fala. Versículos 4 a 8. Entretanto, ao clarear da manhã estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços ou filhos, temos aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede, por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu
que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe na praia, senão uns 200 côvados. Esse discípulo que Jesus amava era João, o próprio João, que estava escrevendo a carta. Então não sei por que eles atenderam ao conselho de Jesus, sem ter reconhecido que era ele, né? É a segunda vez que isso acontece. Lembra os dois amigos do caminho de Emaús que não conheceram Jesus, conversando com ele? Aqui, outro exemplo aqui, ó. Porque assim, eles passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram. Daí chegam lá perto da praia e ouvem um homem estranho. Por que estranho? Porque eles não reconheceram que era Jesus. E aquele homem diz assim: não, lança ali, ó, lá à direita. E eles, vamos lançar, né? Vamos lançar lá à direita. Mas eles não sabiam que era Jesus. É um homem qualquer aí, ó. Certo, eles pensaram, bom, deve ser um outro pescador, né? Pecador também. Pescador e pecador só muda uma letra aí, né? Tira o S e pronto. Certo, eles pensaram, deve ser um outro pescador aí, e eu acho que ele deve ter pego o peixe aqui, então ele está dizendo para nós que ali tem. Né? Então vamos colocar, não é assim que acontece às vezes, né? A gente está pescando lá, a gente não está pegando nada aqui, e o Luiz está pegando ali, ó. Daí o Luiz vai lá pegar um refrigerante. É assim, nada. E daí não. Poxa vida, mas não está vindo nada para mim aqui. O problema não é o lugar, é você. Então, assim, eles lançaram as redes e pegaram muito peixe. E daqui a pouco, João disse: é o Senhor. E daí eles perceberam que era Jesus. Logo eles puxaram as redes cheias de peixes e João reconheceu que aquele homem era Jesus. Então, duas questões aqui. Jesus pergunta se eles tinham algo para comer. E talvez você possa sentir no ar aqui um desânimo da resposta negativa deles. Não temos nada para comer. Aqueles homens experientes na sua profissão precisaram reconhecer o seu fracasso e Jesus estava ali para ajudá-los, mesmo sem saber. Pode ser que esse momento foi mais um daqueles em que Jesus então não permitiu que eles o reconhecessem, né? E muitas vezes nós não temos isso. Poxa, mas eu estou fazendo certo, eu sei o que eu estou fazendo, né? E não está havendo resultados. E aqueles homens, poxa, nós somos pescadores profissionais, não pegamos nada. Eles precisaram reconhecer perante Cristo o fracasso deles. Nós somos profissionais e não tivemos nenhum resultado. Eles reconheceram não. Então, muito interessante isso, porque sem reconhecerem que era Jesus, ele estava ali com eles, os ouvindo e vendo todas as suas atitudes. Isso deveria ser um motivo de sermos diariamente preocupados. Uma boa preocupação, né? Uma preocupação santa. Andando em santidade e obediência, porque o meu Senhor sempre está me ouvindo e me observando. Interessante também observar que após reconhecer que era o Senhor, Pedro se vestiu rapidamente. Provavelmente ele estava nu e não poderia se encontrar assim com o seu Senhor. E o ter se atirado ao mar pode ser pelo motivo de ir logo ao encontro de seu Senhor também. E foi João que reconheceu que aquele homem era Jesus. João realmente estava sensível aos acontecimentos da vida. Ele percebeu que aquelas redes cheias de peixes, depois de uma noite toda pescando com pescadores experientes, só podia ser um milagre e uma provisão divina. Muito interessante, né? Como que Jesus vai me encontrar nu? Eu vou precisar me vestir rápido. Outra coisa, eu estou sensível ao que Jesus tem feito, ao que Deus tem feito. Nós temos visto lá os acontecimentos no Rio Grande do Sul, né? E a gente ouve muitos falando, olha, Deus tem demitido, e parece que sim, né? Parece que é algo bem limitado. Olha, o Estado é um Estado bem satanista, né? É um Estado bem satanista, bem religioso, muito idólatra, por causa da religiosidade, o catolicismo é forte lá. As
assim, eu não posso afirmar com certeza de que é. Um dia eu vou ficar sabendo, mas pode ser que seja. Sim, uma permissão de Deus por causa de tudo isso. Só que estão saindo milhões de outras teorias científicas e não sei o que, e assim por diante. E eu fiquei pensando, realmente faz sentido, né? Ter essas outras milhões de teorias para tirar foco de Deus também, né? Tirar o foco que é de Deus, para fazer com que as pessoas pensem, não, isso não é algo de Deus, né? Preciso me voltar a Ele. Não, isso é por causa da não sei o que, de A, B ou C. É interessante que João ele estava bem sensível, porque o que João fez? A gente passou a noite toda sem pegar. Esse homem disse para colocar ali. E a gente colocou e a rede veio cheia. Não se rasgaram, as redes não se rasgaram. A Bíblia faz questão de dizer que as redes não se rasgaram. Então, provavelmente, com o tamanho dos peixes e a quantidade, as redes se rasgavam normalmente. E as deles não se rasgaram. João, isso só pode ser de Deus. Então, esse homem aí foi orientado por Deus, mas João percebeu que era Jesus, né? E quantas vezes nós estamos às vezes tão desconectados com Deus, a gente não tem feito nossas devocionais diárias, a gente não tem mais comunhão com a igreja, a gente está longe, a gente só cuida do nosso trabalho, do nosso estudo, a gente só cuida das coisas horizontais desse mundo. E qualquer milagre que aconteça em nossas vidas, a gente não dá crédito a Deus, a gente pensa, não, foi por causa da matemática, ou foi por causa da biologia, ou foi por causa do fulano tal, que me ajudou, e a gente não consegue pensar, não, olha, Deus proveu através da matemática, Deus proveu através daquele fulano tal, Deus proveu através da biologia, através da natureza. A gente não consegue mais ser grato a Deus porque Ele proveu para nós. Não consegue pensar que veio dele, não consegue imaginar que veio do Senhor. Nossa igreja tem se desenvolvido em todas as áreas, graças a Deus por isso, é porque é Deus trabalhando na nossa igreja, no nosso meio. Então, duas aplicações para nossas vidas. O Senhor sempre está nos observando e um dia nos encontrará pessoalmente. Você estará preparado para isso como João? Ou você estará despido como Pedro? Outra questão, você está tão atucanado com as coisas desse mundo que não consegue mais confiar na provisão de Deus e nem reconhecer seus milagres em sua vida? Sua vida está como aquele céu noturno, cheio de poluição de uma grande cidade que encobre as estrelas a ponto de você não conseguir mais vê-las? Não é assim? Grandes cidades? Você não consegue mais ver as estrelas por causa da poluição à noite? E daí chega um tempo, depois de um certo tempo você pensa, não, estrelas não existem, porque eu não vejo mais elas. Mas por que você não vê? Porque tem poluição, porque você não consegue enxergar. Já faz um ano que eu não enxergo estrela, porque tem poluição, então estrelas não existem, mas estão lá. Então pode ser que essa poluição seja porque você está tão atarefado com as suas coisas desse mundo e não consegue mais enxergar as bênçãos de Deus na sua vida. Talvez você precise se preparar para ser preparado cada manhã, que acorda para se encontrar com o Senhor Jesus. E talvez você precise limpar sua mente com as preocupações desse mundo para poder ver as estrelas, ou seja, para poder perceber a provisão de Deus na tua vida e ser sensível aos milagres de Deus na sua vida. Amém?